Vamos ver galãs feios, esses misojólidos, falando de Mário Frias. Vamos ver juntos aqui, queridos e queridas. Bora. Sempre tem briga, né? Eles se odeiam, né? Os bolsonaristas se odeiam, né? Como o Helder sempre fala aqui, né? Vocês querem que a gente dê as mãos, tente conversar, tente ter um argumento com o Bolsonaro. Nem eles se aguentam, eles se odeiam. Por que a gente vai ter que dar a mão para um bolsonarista? Eu tô fora disso, sempre fui fora. Tomar um cafezinho, entregar flores para uma bolsonarista. Não, cara, tô fora. Pelo menos eu não consigo, tá? Sei que tem gente que é a favor desse tipo de argumentação, desse tipo de ação a ser tomada. Eu sou completamente contra. Tá, mas aqui mais uma briga. Agora o deputado federal Mário Frias não poupou críticas ao pastor Silas Malafaia para defender os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Através do X, o parlamentar classificou o religioso como suposto homem de Deus, o suposto ator, comentando que o religioso é um suposto homem de Deus. Na publicação, Mário Frias afirma que Silas Malafaia joga dissimulações intrigadas contra filhos que amam seu pai. Mas esse não terá nota longa acusando ele de ser demônio, não. Para esse que está fazendo um trabalho sujo, só aplausos e risos, escreveu o parlamentar. Não entendi, mas tudo bem. O bolsonarista ainda saiu em defesa do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ai, puxa saco. De acordo com o ex-ator de Malhação, o filho 03 do ex-presidente abandonou a vida no Brasil para lutar pela diminuição da pena dos condenados pelo 8 de janeiro. Mentira! Ele quer que o pai seja solto, só isso. Trocaria qualquer coisa. E para também destruir ainda mais o Brasil, né? O país que o senhor foi eleito deputado federal, acredite se quiser. Abre aspas para o suposto ator. Enquanto esse tipo de narrativa imunda é divulgada, a verdade dura é que um filho abandonou tudo, cargo, regalias e a própria pátria, que ele odeia, né, para criar as condições políticas necessárias para a redução drástica da pena do pai e outras centenas de vítimas, enquanto o pastor aí apenas dava ataques histéricos e atrapalhava. Tá aqui. Ó, não bastou dizer que o filho... Isso aqui, Mário Frias no X, no Twitter. Não bastou dizer que o filho estaria abusando do pai na cadeia. Como? Como é que é? Hã? A gente passou... Isso passou por mim. Eu não... Não bastou dizer que o filho estaria abusando do pai na cadeia. O filho abusou do pai na cadeia? Que conversa é essa, irmão? Que conversa é essa? Eu, hein? Bom, para os bolsonaristas tudo é válido, né? Para entender aos próprios interesses pessoais, não sabe nem escrever, cara. Não dá para entender, ó. Não bastou dizer que o filho estaria abusando do pai na cadeia. Para atender aos... Bocão News é de Salvador, Xanda? Bacana, boa. Briguem, desgraçados. Briguem. Fiquei chocada quando o tal youtuber falou que ia caminhar... Cara, isso aí foi bizarro. Foi bizarro. Vejam o editorial de hoje, tá, gente? Vamos lá. Os próprios interesses pessoais tentam insinuar que os filhos nada fizeram para tentar melhorar a condição do pai. Isso tinha que ter um ponto, começar uma frase nova, né? Enquanto esse tipo de narrativa... Não é no mínimo, assim, antes de escrever. Assim, tem que ter um pouquinho de vergonha também, timidez, né? Timidez, tipo assim, pô, eu sou burrão, sou analfabeto, então eu vou usar só o espaço de 140 caracteres, não vou escrever muito, porque em algum momento eu vou me perder, assim. Deve juntar burrice com disgrafia, dislexia, rebordosa de cachaça, um monte de problema somado. E aí, no fim das contas, o resultado é um texto sem pé nem cabeça, sem sentido, com um monte de frase solta, que ainda por cima deve ter contado com a ajuda de inteligência artificial. Ah, com certeza. E aí não foi revisado, né? Enquanto esse tipo de narrativa... Não consegue escrever um post no Twitter. Imagina escrever um roteiro do Dark Horse. Porra. Que é uma bosta. É maior que isso, né? Enquanto esse tipo de narrativa imunda é divulgada, a verdade dura é que um filho abandonou tudo. Por que ele não cita nomes? O filho é Eduardo, o pai. Que filho estaria abusando do pai na cadeia? É divulgada, a verdade dura é que um filho abandonou tudo, cargos, regalias e a própria pátria para criar as condições políticas necessárias para a redução drástica da pena do pai. Teria que ter um ponto aí, do pai.
Não, e outras centenas de vítimas, enquanto o pastor aí apenas dava ataques histéricos e atrapalhava. A verdade que o pastor aí finge não ver é que Flávio, mesmo com a missão árdua da candidatura, atuou e atua incansavelmente para denunciar os abusos infindáveis contra seu pai. Atuar, coisa que o senhor não faz há muito tempo, né? E ninguém o chama. Já o Carlos está quase que heroicamente, mesmo com todo o assassinato da reputação, que o chama de fraco e desesperado, mostrando ao mundo os abusos que o pai vem sofrendo. E o que faz o suposto homem de Deus? Joga dissimulações e intrigas contra filhos que amam seu pai. Mas esse não terá nota longa acusando ele de ser do demônio. Não! Quê? Mas esse não terá nota longa acusando ele de ser do demônio. Tudo errado. Caralho, isso Mário aí, Frias, faz um Mobral, velho, um Instituto Universal Brasileiro, um curso de redação. Como é que pode um texto ser tão mal escrito assim, mano? Nossa senhora. Não, para esse que está fazendo o trabalho sujo, só aplauso e riso. Aí ele destaca uma manchete aqui. Bolsonaro na Papudinha. Malafaia celebra a transferência e diz que mérito é de Tarcísio e Michele. Líder religioso não explicou porque acha que os dois tiveram importância na ação determinada por Moraes. Está aqui, então, a notícia, esse texto aqui. Tá aqui a notícia, a gente não entendeu direito o objetivo do texto. A gente não entendeu porra nenhuma que o Mário Frias quis dizer, mas para registro tá aqui a notícia, caso vocês queiram ficar sabendo. Essa é a notícia, gente. Não significa muita coisa. Eu entendo. Não dá para esperar também que o Mário Frias consiga escrever, sendo que a profissão dele é atuar, e isso ele também não sabe fazer. Imagina escrever, né? Imagina o roteiro que chegou pro Jim Caviezel, cara, em inglês, com um monte de frase solta, desconexa. Sim. É por isso que o Jim Caviezel ficou 3 dias e foi embora. Se bobear, esse filme nem sai, porque o Jim Caviezel chegou um momento e falou, mano, não dá pra gravar, velho. O roteiro não faz sentido, mano. Tá, e tem muita mentira também. Muita mentira. Vai colocar aqui que o Bolsonaro tinha histórico de atleta com 70 anos. O bicho que tava todo dia no hospital. Muita mentira. Eu acho que esse filme não sai, hein? Porque também com um roteiro escrito pelo Mário Frias é difícil. Helder, e o Mário Frias veio atacar o Malafaia, que disse que Tarcínico e Michele foram responsáveis a levar Bolsonaro da Polícia Federal para Papudinha, porque o Bolsonaro também está em guerra contra Tarcísio. Sempre. Né? E tem uma frase aqui, tem um vídeo em que ele chama o Tarcísio aqui, que Tarcísio não é de direita, não. Cara. Não é? Tarcísio não é de vamos direita, jogar não. pro nosso colo isso daí? Vamos ver aqui, ó. Vamos pingar, gente. Letícia, onde o Lula estiver de um lado, eu estarei do outro. Eu só me reservo ao direito de não enganar o meu eleitor, porque existe uma relação de confiança. É por isso que a gente cresce tanto nas redes sociais, porque nós somos autênticos e falamos a verdade, aquilo que muitos consideram sincericídio. Então, se o Tarcísio for este candidato, a gente vai acabar falando, sim, de Tarcísio de Freitas. Né? Agora, não venham querer pintar o Tarcísio como uma pessoa de direita, porque ele não é. O Tarcísio ele é um tecnocrata de centro, né, que no cenário político ele acha que ainda há margem para o diálogo com o Moraes. Né? Eu acho até que ele enxerga pessoas como eu, né? Aquelas... O cerne da briga deles é que assim, o Tarcísio vai passar pano pro Supremo, né? E eles estão vendo que a batata assar. As pessoas radicais, que ele quer se ver, né, afastado, e ele também acha que tem os votos da direita de maneira cativa. Isso é um problema, porque achando, não especificamente o Tarcísio, mas no entorno dele, né, crendo que os votos da direita estão garantidos, ele tenta agradar o centro e a esquerda. E isso daí é uma estratégia errada. Falando a verdade, a gente vai cada vez mais tirar pessoas das trevas da esquerda, ou mesmo do centro, e trazê-las para a direita. Foi isso que Bolsonaro fez em 2018. E a gente tem que continuar fazendo isso para impedir o retorno dessa esquerda à cena do crime. Porque o governador Tarcísio, por exemplo, quando ele coloca dinheiro numa parada LGBT, no final das contas, isso vai acabar caindo em ONG, vai acabar caindo em advogado, que depois vai tentar pegar meu passaporte aqui, que vai tentar processar, né, o Flávio Bolsonaro por qualquer motivo que seja. Então você tem que enxergar o seu inimigo como ele é. Como diz no livro Sun Tzu, A Arte da Guerra. Se você não conhecer o seu inimigo e apenas conhecer a si próprio,
para cada vitória, você vai ter uma derrota nesse campo de batalha. E de estratégia, o Eduardo sabe tudo, né? De estratégia, o Eduardo é PhD, né? Quando ele fala, isso é um vídeo recuperado de algumas semanas, meses até, né? Que mostra como eles enxergam o Tarcínico, né? Que foi aí falado pelo Malafaia como um dos responsáveis por tirar o Bolsonaro ali da PF para Papudinha, né, Helder? Então, estratégia é uma coisa que o Eduardo Bolsonaro não combina, a palavra estratégia com o Eduardo Bolsonaro, né? O cara realmente se cagou inteiro, né? O irmão o Flávio se cagou literalmente ali no debate para a Prefeitura do Rio de Janeiro há alguns anos, mas o Eduardo Bolsonaro também se cagou, né? Cagou a estratégia da extrema-direita, cagou em cima do pai, cagou em cima dos patriotários, cagou em cima de todo mundo, né? Marco Bezzi. Exatamente. Aí olha só o nível de loucura em que a gente está, né? Percebendo que eles podem perder o domínio da direita, eles começam a inventar que o quê? Ah, não, mas o Tarcísio ele nem é de direita, como diz o Eduardo Burrão aí, ele é um tecnocatra, o Tarcísio de Freitas. Que ele é um planilheiro, um burocrata, um funça, isso a gente também fala aqui. Tá assistindo a Galãs fez, provavelmente, Eduardo Bolsonaro. Isso a gente fala, planilheiro, velho. Trabalhava lá no DENIT, foi do governo da Dilma, depois foi ministro asfalteiro, e era um pouco de maquiagem. Ele nem asfaltou tanto assim. O governo Lula já asfaltou muito mais quilômetros de rodovias do que o governo do Bolsonaro com o Tarcísio à frente da pasta da infraestrutura. Ok? É de direita sim, embala o filho aí, cara. Fez campanha com o nome do Bolsonaro na boca o tempo todo. E ganhou aqui em São Paulo muito por conta disso, que era um desconhecido completo. Só que eles não querem abrir mão do poder e da dominação que eles têm dentro da direita. Eles sabem que se o Tarcísio ganha em 2026, a primeira coisa que acontece é a família ser extirpada da direita brasileira. Vai todo mundo ser ignorado pelo Tarcísio no governo. Flávio, Eduardo, Michele. A Michele não, que agora ela tá, né? Junta com o Tarcísio. Mas é a única que tá junta com ele. O Carlos, todos eles. Até porque não tem nada de benéfico pro Tarcísio se juntar com esse povo, cara. E os caras estão queimando na cara dura mesmo. Eles já nem escondem mais que estão queimando o Tarcísio na cara dura. Estão querendo até empurrar o Tarcísio para a esquerda. Não, é um cara de direita, assim como o nosso vice-presidente também é de direita. O Geraldo Alckmin é de direita. Não é porque agora ele está com o Lula que ele não é de direita. É uns papinhos muito mole, né, Bezzi? Porque se você for ver, eu tava vendo lá, não sei qual que era a chapa, acho que era Ratinho Júnior e Zema, não sei. Ah, Ratinho Júnior e Zema querem lançar uma chapa do Centro Democrático. Oi? Vocês têm vergonha de assumir o que vocês são? Porque existe uma única chapa de Centro Democrático. Essa chapa se chama Lula e Alckmin. Sim. É a única chapa de centro, cara. É a única chapa que dialoga com todo mundo. É a única chapa que vai ter a possibilidade de ter nos ministérios um Guilherme Boulos, uma Aniele Franco, uma Margarete Menezes, ao mesmo tempo que tem André Fufuca, que tem Juscelino Filho. Porra, se tem algum governo mais frente ampla que o governo do Lula, eu realmente desconheço. Na história do nosso país, desconheço. Todo o resto é conversa mole. São variações à direita, mais ou menos extrema. Variações à direita, simples assim. Quem dera a gente tivesse um governo totalmente à esquerda, voltado para as pautas de esquerda. Não é o caso. Ainda assim, é o arranjo menos pior que a gente conseguiu para sair daquele atoleiro que era o bolsonarismo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo
básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!